Olá, boa noite. A gente já começa o Ônibus TV de hoje com uma informação vindo do RJ. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou por meio do Diário Oficial que selecionou a empresa Transriver para o fornecimento de 37 ônibus ao sistema de BRT da cidade. O processo vencido pela empresa tem vigência de 6 meses e valor total de quase 8 milhões de reais, sendo o pagamento efetuado mensalmente de 1.232.000. A Transriver deverá, além dos veículos, fornecer motoristas, manutenção, abastecimento e garagem para estes veículos. Os carros são do modelo padrão e, com este contrato, a Prefeitura vai aumentar a frota do serviço, buscando melhorar o atendimento pelo BRT. E ainda na edição de hoje do Ônibus TV, Itapemirim, nova administração da Transconsult, conduzida por Eduardo Abraão, apresenta novo plano de recuperação judicial do grupo Itapemirim para salvar empresas da falência. Justiça determina a autorização para a retirada de tornozeleira eletrônica do ex-CEO da empresa, Sidney Piva. Vagas de emprego. Contígio abre oportunidades de trabalho para motoristas rodoviários nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país. Emplacamento de ônibus no Brasil tem queda de 1,11% em 2022. Porém, a produção de ônibus segue em alta e deve superar todo o ano de 2021. Marco Polo tem queda de quase 90% em sua receita líquida no segundo trimestre de 2022. E ainda, 30 anos de Expresso Guanabara. A empresa comemora aniversário com foco na satisfação dos clientes. O Ônibus TV começa agora. Os emplacamentos de ônibus no Brasil acumulam entre janeiro e julho de 2022 queda de 1,11% em relação ao mesmo período de 2021. Foram 10.749 unidades emplacadas entre janeiro e julho deste ano e 10.870 nos 7 primeiros meses do ano passado. Os dados foram divulgados pela FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que reúne os concessionários e revendedores de todo o país. Entretanto, os números podem representar um falso negativo, já que as encomendas de ônibus estão acontecendo, mas os emplacamentos estão demorando mais, por causa da falta de peças e insumos, que ainda afeta a indústria automotiva. Em julho deste ano, foram emplacados 1.561 ônibus, número 0,06% maior que em julho do ano passado, quando foram registrados 1.560, um ônibus a menos. O resultado de julho é 9,82% menor que junho deste ano, com 1.731 emplacamentos. No ranking de marcas, a Mercedes-Benz e a Volkswagen seguem como líder e vice-líder do setor, seguida da Marco Polo, com participação da Volare. Já que o foco é sobre venda e fabricação de ônibus, quero destacar justamente ela, a Marco Polo. A fabricante teve uma queda de quase 90% em seu lucro líquido no segundo trimestre de 2022. O total foi de 26,88 milhões de reais, frente aos 200,9 milhões no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da própria fabricante. A queda foi de 86,6%. O EBITDA, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, somou 51,6 milhões de reais entre abril e junho, 63,3% menor que um ano antes. A margem EBITDA passou de 17,1% para 4,5%, uma redução de 12,6 pontos percentuais entre um ano e outro. A receita operacional líquida, no entanto, somou 1,5 bilhão, um incremento de 39,8% ante o segundo trimestre de 2021, quando registrou 823,7 milhões. Segundo a companhia, o aumento da receita reflete o incremento de volumes e os repasses de custos realizados especialmente nas vendas direcionadas ao mercado interno e operações internacionais ao longo de 2021 e do primeiro trimestre de 2022. As melhorias no setor rodoviário compensaram a queda no fretamento. No trimestre, as vendas de rodoviários pesados representaram aproximadamente 50% dos volumes entregues nesse segmento do mercado interno, versus 12% no segundo trimestre de 2021. As vendas internacionais também ajudaram. O resultado financeiro líquido do período foi negativo em 39,9 milhões, ante um resultado positivo de 182,7 milhões registrados um ano antes.
O impacto negativamente em 60 milhões foi pela variação cambial gerada pela desvalorização do real frente ao dólar sobre a carteira de pedidos em dólares. Já o endividamento financeiro líquido totalizava 1,225 bilhão em 30 de junho, contra 1,065 bilhão registrado no fim de março. Desse total, quase 500 milhões eram provenientes do segmento financeiro, o Banco Moneio, e 758 milhões do segmento industrial. É o balanço da Marco Polo, agora nos 6 primeiros meses de 2022. Hora das vagas de emprego. Hoje temos oportunidades de trabalho para motoristas de ônibus rodoviários em várias regiões do Brasil, através da Gontijo. A empresa abriu diversas vagas e pede como requisitos a CNH-DEOE e experiência com veículos pesados comprovada em carteira de pelo menos 8 toneladas, seja caminhão ou ônibus. Há vagas em cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. As cidades com vagas abertas, você confere aí na nossa tela interativa. Interessados, enviar currículo pelo e-mail recrutamento2@gontijo.com.br ou então se cadastrar no site da empresa www.gontijo.com.br. Boa sorte a todos os candidatos! A Transconsult de Eduardo Abraão, responsável desde maio pela nova gestão do grupo Itapemirim, que está em recuperação judicial desde 2016, apresentou à Justiça a proposta de um novo plano para tentar livrar as empresas Viação Caiçara e Viação Itapemirim da falência. Um pedido para a decretação da falência da Itapemirim foi apresentado pela administradora judicial, a EGM Partners, e ainda está sendo analisado pela Justiça. O grupo Itapemirim acumula dívidas de 2,2 bilhões de reais e envolve 7 empresas: Viação Itapemirim, Transportadora Itapemirim, Itapemirim Transportes, Imobiliária Bianca, Cola Comercial e Distribuidora, Flecha Turismo, Comércio e Indústria e Viação Caiçara. O plano prevê a possibilidade de compra de novos ônibus, financiamentos e a contratação de um novo CEO. Pela proposta, 26 imóveis serão vendidos, entre os quais complexos em Cachoeiro do Itapemirim, sede do grupo. As vendas devem ocorrer em até 6 meses, depois da aprovação do plano de recuperação, e 100% dos valores obtidos serão para os credores, seguindo a ordem de preferência. Primeiro, começando com o pagamento dos credores trabalhistas, seguido do pagamento dos credores com garantia real, pagamento dos credores quirografários e, por último, o pagamento dos credores ME e EPP. Ainda pelo novo plano, que depende da aprovação dos credores, em assembleia que ainda será marcada, 3% da operação bruta da empresa serão fielmente depositados para pagar os credores. O plano terá uma carência de 6 meses a partir de sua aprovação. Os credores trabalhistas vão receber todo o valor que têm direito em parcelas mensais, num prazo máximo de 1 ano. Já os credores com garantia real, aqueles cujos créditos são garantidos por penhor, anticrese e hipoteca, vão receber um deságio de 65% em parcelas e por 5 anos. Os credores quirografários, que não possuem direito real de garantia, pois seu crédito está representado por títulos oriundos de uma obrigação, vão receber em deságio de 55% em até 5 anos. Por fim, os credores ME e EPP receberão pagamento com deságio de 55% em até 5 anos também. No geral, o plano prevê, em linhas gerais, a operação da reorganização societária, obtenção de novos recursos, concessão de prazos para pagamento, manutenção das atividades, oportunidades de negócios destinados à readequação de suas atividades, reestruturação operacional, alienação de ativos ou arrendamento e venda e renovação da frota. Lá no site do Diário do Transporte, você vê certinho o que cada ponto significa e o que ocorre nesse novo plano da Itapemirim, relacionado também com os imóveis da empresa, que podem ser leiloados. A gente espera que seja feito de fato um plano digno e que pague o mais rápido possível os funcionários e ex-funcionários, que sempre são os mais prejudicados dessas ações. Torcemos pela recuperação da empresa, mesmo que difícil, e após inúmeros erros graves de gestão. O futuro é esse. O Itapemirim se reergue com as próprias pernas, mesmo com o nome manchado no mercado, ou faz o arrendamento das linhas, e acaba de vez. A situação se encontra decisiva, e muito ainda pode mudar, principalmente se a Justiça aceitar o pedido de falência.
Já que falamos da Justiça, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu parcialmente o pedido de defesa do empresário Sidney Piva de Jesus, do grupo Itapemirim, e autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica, que usava por ordem judicial. A defesa alegou que o Ministério Público não deu andamento nas investigações sobre as supostas fraudes que teriam sido cometidas pelo empresário na recuperação judicial do grupo, e que Piva, em nenhum momento, ameaçou fugir ou deixar de se apresentar à Justiça. O desembargador relator Edson Tetsuzo Namba afastou a argumentação da defesa contra o Ministério Público, já que não existe um prazo para fim das investigações, mas entendeu que Piva não representava ameaça de fugir e que cumpria as medidas de restrição impostas como alternativas à prisão. Junto à ineficácia concreta do caso, em nenhum momento, segundo o relator, o indivíduo mostrou intenção de evasão completa do país ou região. Com isso, segundo o relator, a ordem de uso da tornozeleira eletrônica chega ao fim. Porém, outras medidas, como a retenção do passaporte e o afastamento da gestão da Itapemirim, continuam mantidas. Apenas a tornozeleira foi suspensa. E antes de encerrar o programa de hoje, quero parabenizar o Expresso Guanabara pelos seus 30 anos de existência, uma das maiores empresas de ônibus do Brasil. A companhia, com sede no Ceará, foi fundada em 1992 e tem visado nos últimos anos a qualidade e a satisfação dos seus clientes. A empresa diz que vem perseguindo a excelência e a qualidade de seus serviços, com frota nova, moderna, responsabilidade ambiental e respeito aos colaboradores. Bacana demais! Parabéns a Guanabara pelos seus 30 anos. E uma última informação. A MP que propõe a renovação de frota de caminhões e ônibus antigos no Brasil foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Com 297 votos a favor e 116 contra, os deputados vão agora analisar e ler o texto da proposta. A medida provisória visa trocar e renovar a frota de caminhões e ônibus antigos aqui do Brasil, que se encontram sucateados em vários cantos do país. O programa, que vai ter o nome de Renovar, terá receitas vindas de multas de trânsito. O deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, é o relator do caso. Em contrapartida, outros deputados da Assembleia chamam o programa de eleitoreira, afirmando que o governo federal tem agido com oportunismo por causa do ano eleitoral. Assim por hoje, o Ônibus TV termina por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia e audiência. Outras notícias durante a nossa programação, e sexta às 7 da noite, aqui no Ônibus TV. Encerramos com imagens dos ônibus urbanos de Toronto, lá no Canadá. As imagens foram enviadas por um tio meu que tá lá na região. Um abraço, Rafa. Boa noite a todos e até sexta.